Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Senhor, purificai o coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Mateus 8. O Evangelho de hoje está em Mateus 16, de 13 a 23. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: Quem dizes os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E você, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligares na terra será ligado no céu, e o que você desligares na terra será ligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Evangelho dessa quinta-feira, nós podemos aqui perceber a nossa igreja sendo iniciada ali. Jesus deu toda a autoridade a Pedro para ser o primeiro papa dessa igreja. Jesus deu autoridade: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Um detalhe importante, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus disse: a minha igreja. Ele não fala no plural, ele fala no singular. Ele não fala as minhas igrejas, ele fala a minha, única, uma só igreja. Então, quem fundou outras igrejas não foi Jesus, foi os homens. Tirando a igreja católica que Jesus fundou, as outras foram fundadas pelos homens. Então, a gente não pode fundar a igreja porque a gente não morreu na cruz e nem ressuscitou. Só pode fundar uma igreja quem morre na cruz, quem ressuscita. E só Deus pode fazer isso. Então é por isso que eu acredito na minha igreja católica, apostólica, romana. Ela é romana porque ficou lá em Roma, ela é apostólica porque os apóstolos deram continuidade, ela é católica porque a palavra católica vem do grego, quer dizer universal. Essa igreja é universal, ela abrange o mundo inteiro, até naqueles países que ninguém quer, que são comunistas, ditadores, mas a sementinha de Jesus está lá, sofrendo, sendo morto. É o caso da Nicarágua, né? Está matando os cristãos, padres, bispos, prendendo. É um demônio
querendo destruir tudo, mas Deus garantiu, Jesus garantiu que ela vai prevalecer até o fim, até ele voltar. Então não adianta o ser humano querer destruir uma coisa que é sagrada, obra de Deus. Ninguém se meta com as obras, querer destruir a obra de Deus, porque vai quebrar a cara. Ninguém. Se é de Deus, não tem quem acabe, não tem quem destrua. Por isso que eu acredito na minha Santa Igreja Católica. Quantas seitas fundadas pelos homens já fecharam aí, deixaram de existir? Muitas e muitas, e vai. Todas elas vão deixar de existir um dia. Só vai prevalecer a Igreja de Jesus Cristo. E eu peço meus inscritos neste canal, servidores do reino, que não acreditem nessa história de ecumenismo falso que tem por aí, querendo misturar as religiões todas em uma só. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus queridos e queridas irmãs, não acreditemos nessas ideias malucas que está na cabeça de certas autoridades de dentro da Igreja Católica, infelizmente, querendo misturar todas as religiões em uma só. Isso se chama religião da nova era, essa nova ordem mundial que está querendo implantar um governo único, uma religião única, imposto único. Esses projetos estão tudo pronto aí para ser implantado. E nós vamos ver o bicho pegar, viu? A Igreja de Jesus, ela é católica, apostólica, romana. Não existe outra. A Igreja de Jesus é essa. As outras foi a dos homens. Agora, se Deus tiver piedade e quiser salvar todo mundo, ele salva, se ele quiser, né? Mas, não sei. Só Deus pode julgar, né? Quem vai julgar é Deus. Então, a Igreja de Jesus é única, não tem outra. E aquele que tentar destruir, se quebra todo, porque não vai conseguir. Porque ela é uma obra divina de Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu na cruz por essa igreja e ressuscitou para que essa igreja também um dia ressuscite com ele na glória de Deus. Todos aqueles que seguirem Jesus através da igreja vai ressuscitar com ele na glória de Deus. Não tenha dúvida disso. Foi para isso que Jesus veio à terra, se sacrificou, deu a vida por nós, por esta igreja. Foi para isso. Nós precisamos amar cada vez mais a igreja de Jesus Cristo. Não perder uma santa missa, porque é o santo sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício incruento de Cristo na cruz. Eu sempre bato nessa tecla para o povo não esquecer, né? Porque as pessoas às vezes não sabem a importância da Santa Missa, né? Santa Missa ficou no lugar daqueles rituais que os cristãos não, os pagãos faziam antes de Cristo. Eles faziam os rituais pagãos que matavam bode, carneiro, matava cordeiro, né? Animais para oferecer a Deus a carne e o sangue, queimava lá, assava, uma loucura. Aí Jesus se manifestou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, né? Que proclamou isso aí. Então, meu irmão, o Cordeiro agora é Jesus. Não é mais carneiro, não é mais bode, nem cabra, nem ovelha, não. Agora é Jesus. Se dá na cruz por nós. E ressuscita. E deixa, e fica entre nós, no meio de nós, através da Eucaristia. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Comei todos em memória de mim até eu voltar. Irmão, se você estiver pronto para receber essa bênção, que é a Eucaristia, busque, lute para que você possa receber essa graça que é muito grande. Você se unir a Jesus no corpo, carne, sangue, alma e divindade. Isso é a Eucaristia. É o corpo de Deus, porque aconteceu vários milagres que a hóstia transformou em sangue, carne e sangue, porque o padre não acreditava, como o caso de Lancião. Dia de Corpus Christi, porque a igreja proclama esse nome, porque é o corpo de Cristo, foi o corpo de Cristo. A hóstia transformou em sangue, carne. Foi feito exame, deu tudo de judeu, carne e sangue de judeu. Jesus era judeu. Então, meus irmãos, essa igreja é santa, ela é maravilhosa. Tem gente dentro dela que não presta? Tem.
Isso aí tem em todo canto, né? Mas a nossa igreja é santa. A igreja o sacrifício de Cristo na cruz, é a continuidade. A igreja é Jesus continuando na história. Então a gente não pode nunca negar essa verdade. Fico com pena daqueles que negam, né? Que fundam a igreja deles aí, a minha igreja, outro diz a minha, aquela é a minha, todo mundo tem uma, né? Então, não. A minha igreja é de Jesus. Eu não tenho igreja, não tenho igreja de Jesus. Eu participo da igreja de Jesus. Faço parte do corpo misto de Cristo, que é a igreja católica. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê força para que a gente tenha sabedoria para viver essa verdade sem negar. Ofereça o sacrifício na cruz de Cristo. Jesus é sacrificado na cruz, é morto na cruz, de maneira incruenta. Ele não sente mais as dores agora. Com a Santa Missa ele é o mesmo sacrifício, só que incruento, não é mais cruento. Jesus não sente as dores mais. Então, a Santa Missa é maravilhosa. Quando ela é celebrada de maneira certa, tem muita gente por aí que já está abusando, está celebrando errado. Pode ser que não seja até válido, mas por enquanto está sendo. Todas as missas que é celebrada hoje pelos padres, ordenado pela ordem de Melquisedeque, isso aí, meu irmão, é o sacrifício de Cristo, sim. Agora, que não existe sacrifício é nessas outras aí que fundaram pelos homens, né? E nessas igrejas católicas, que se chama católica, ortodoxa, anglicana, brasileira, essa aí não. É a igreja católica apostólica romana. A igreja que a gente tem um chefe que é o Papa. Ah, mas o Papa é assim, é assado, problema dele. A igreja continua a igreja do mesmo jeito. Se o Papa é errado, estiver fazendo coisa errada, fizer coisa errada, a igreja continua do mesmo jeito. Ele não é a igreja, ele é membro da igreja. Então, ele é o chefe, vamos respeitar, vamos não aceitar tudo o que acontece, né? Porque tem coisas que não dá para aceitar, né? Como tem uma palavra dele mesmo que ele diz que ele aponta para, ele está pregando no lugar, aponta para a imagem de Nossa Senhora e diz: ninguém nasce santo, as pessoas se tornam santo. Aí, até aí tudo bem, concordo plenamente. Mas ele aponta para a imagem de Nossa Senhora e diz: isso serve para ela também. Nossa Senhora e o dogma de Nossa Senhora, né, da Imaculada Conceição. Nossa Senhora é santa, ela foi preservada do pecado porque ia ser a mãe de Jesus. Não pode, a gente não pode negar nunca essa verdade. Nossa Senhora foi preservada do pecado porque ela é a mãe, Deus escolheu para ser a mãe do filho dele. Não tinha pecado, porque você acha que Jesus ia se encarnar num ventre pecaminoso? Nunca. A gente tem que entender essas coisas, meus irmãos. Porque a gente não estuda, não aprende as coisas de Deus. Mas Deus jamais ia permitir que o filho dele, que é Deus também, ia se encarnar num ventre pecaminoso. Então, Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe espiritual também, eu tenho orgulho de dizer que ela é a minha mãe zona, ela não teve pecado, ela é imaculada. Foi isenta do pecado. Ela não tem o pecado original. E uma autoridade da guerra dizer isso aí é uma blasfêmia muito grande. Muito pecaminoso isso aí. Muito triste. Isso acontece. Mas não deixa de ser o chefe da gente. É o chefe. Eu não aceito essa parte aí, mas aceito as outras que ele faz. De bom grado. Que agrada a Deus e as pessoas. É assim. Porque tem muita gente que é ignorante, né? Quando a gente fala uma coisa assim, tá contra o Papa, tá contra o Papa. Ninguém tá contra o Papa não, meu irmão. A gente tá contra uma fala dele que não foi bem-vinda. Foi infeliz. Só isso. Agora ele é o chefe. Fazer o quê? É o chefe. Agora, teve uma fala infeliz? Teve. Fazer o quê, né? Que Deus tome conta, abençoe e cuide de todos nós, dele também. E converta a todos. Converta a todos, porque ele também precisa de conversão. Todos nós precisamos, somos pecador, né? Estar aqui nesse mundo é pecador. Deus abençoe a todos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado nossa Mãe Maria Santíssima.